E que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender a palavra de Deus hoje. E sair daqui hoje, poxa, tocados. Mas a diferença, deixa eu falar uma coisa importante, Deus mandou. A diferença da nossa fé cristã, católica, é claro que a gente guarda no coração, a gente sente, a gente se emociona, a gente tem sentimento, sim ou não? Sim ou não? Mas preste muita atenção, a nossa fé católica não é, deixa eu até tirar o óculos aqui, né? A nossa fé católica não é igual a outros credos, que você vai lá, né? E tem aquela música, pá, e fica, e de repente você tem que cair no chão, e você tem que ser, olha, né? Aí de repente vem a missa, ai, eu fui tocado, nossa, tudo isso acontece, e é bonito. Mas a nossa fé cristã católica não é só emoção, não é só sensação. Faça assim, ó. Faça assim. É o quê? É o quê? Entender. Jesus não quer a gente que, ai, gostei da missa, hoje eu fui tocado, nossa, uma emoção tão grande, eu vou de novo porque eu senti a mesma emoção. Não. Acontece isso, sim, acontece. A gente já viu aqui. Aquela missa foi fraquinha. Aquela missa foi fraquinha porque não senti nada. Opa, você entendeu? Não é esse católico que Jesus quer. Não é esse cristão que é válido porque sentiu alguma coisa. Entendeu? Por isso que eu sempre digo aqui, e nós acabamos de ouvir, então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude o que? Eu nunca digo isso, vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a colocar no coração, e lá vem a emoção, e eu vou chorar. Nunca vou dizer isso. Entender. Quando a gente entende, quando a gente usa a nossa cacholinha para entender, aí sim a gente guarda, e a gente coloca em prática. Mas não podemos inverter, né? Vamos lá, leitura de hoje. Terça-feira, né? Terça-feira a gente ouviu, estão lembrados do Evangelho de terça-feira? Jesus, ele avivou, né? Ele devolveu a vida a um jovem morto, da chamada, era o filho da viúva de Naim. Estão lembrados dessa cena? Estavam lá, procissão, uma está saindo fora da cidade, né? Caixão na frente, aquela mulher viúva, o marido já tinha falecido, enfim, né? E aí, outra procissão que Jesus estava vindo, e Jesus parou, mulher não chore, ele não está morto, filho, levanta, né? O menino voltou e ele devolveu para a mãe dele. Isso foi o que a gente refletiu na terça-feira. E terminou assim a leitura, assim, ó. Todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus, e terminou a leitura assim, ó. Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. Deus veio visitar o seu povo. Jesus é o Deus que veio visitar o seu povo. Jesus é o Deus que nos visita. E aí entra a dinâmica, visita. Quem já recebeu visita aqui em casa? Todo mundo, quem não recebeu, né? Visita, a gente tem duas posturas diante da visita. A gente fica contente. Para de rir, dona Dalva. Você viu? Visita, ou a gente fica contente, a gente diz, meu Deus do céu, sério que está vindo me visitar, né? Vamos ficar pelo lado bom da coisa, a gente fica contente. Visita, Deus veio visitar o seu povo. O evangelho de hoje começa justamente isso. Um fariseu convidou Jesus para uma refeição, para um banquete na sua casa. E Jesus foi,
Diz assim, Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Foi num banquete, Jesus vai, convida que ele vai. Ali, como é que eram feitos? É muito interessante, Deus visitou o seu povo, Jesus que visita. Como é que eram feitos os banquetes na época? Olha a cultura como é que era. Ou seja, o dono, o anfitrião fazia um banquete, a refeição, e com os seus convidados. Só que abria a casa, enfim, todos viam. E todos podiam ir lá ver. Todos podiam ir lá ver a refeição. Podiam lá ver, olha, eu vou lá naquela refeição. Está tendo uma refeição na casa do fulano, eu vou lá ver quem foi lá. Ver se tem algum famosinho lá. Então as pessoas iam ver. As pessoas iam ver os outros comendo. Só que não podia comer, não era convidado. Mas podiam lá conversar, assuntar, as coisas, podiam ver o que estava acontecendo. Então a casa era aberta, os convidados estão lá fazendo a refeição, que começava mais ou menos assim, meia-tarde até altas horas da noite, uma refeição, um banquete. Então as pessoas iam lá para ver o que estava acontecendo, quem é que foi o convidado, enfim, só que não podia sentar na mesa, não era convidado. E diz a leitura que uma certa mulher de uma má fama foi. Ela foi convidada? Óbvio que não. Muito menos ela, muito menos o tipo dela, Foi lá, foi convidada, não foi convidada, mas foi com má fama, Quando eu digo má fama, somos adultos, enfim, prestava favores sexuais para as pessoas. Adultério e prostituição, estava lá, e foi lá, e diz o texto que essa mulher entrou, e aí o que acontece? Ela começou a chorar os seus pecados diante de Jesus, e começou a chorar, beijar os pés de Jesus, com as lágrimas lavava e com os cabelos enxugava. Devia chamar muito a atenção essa mulher. Devia um cabelo, vantajado, enfim, e chorava a fama dela, enfim. Foi lá, beijava os pés de Jesus, com as lágrimas lavava e com os cabelos enxugava ali, e chorava os seus pecados. Ela chorava diante de Jesus. Chorava por duas coisas, chorava os seus pecados. Que interessante, minha gente? Interessante, A gente atende confissão. O que tem de confissão errada? O que tem de confissão errada? A pessoa vai se confessar. O que é confessar? O que é confessar? Confessar é reconhecer o pecado. Pecado é bom? Claro que não. Pecado venial, pecado mortal é inferno. É inferno. Então a pessoa tem coragem e vai lá confessar o pecado. Tem gente que entra na confissão, padre, então padre, é stand-up? É show de comédia, uma confissão? Não, é chorar os pecados, ela estava ali chorando os pecados, olha a vida que ela tinha, olha a vida que nós temos. Então, da próxima vez que você for na confissão, não adianta chegar assim, também não, Aí já é, Mas vai com aquela seriedade, com aquela serenidade de quem está arrependido, e está lá pedindo perdão, chorando os seus pecados. Então, ela estava chorando os seus pecados, arrependida. Mas o choro também denotava outra coisa nessa mulher. Ou seja, ela já tinha certamente encontrado Jesus. Uns dizem que é Maria Madalena, outros dizem que é, enfim, não importa quem era. Que era aquela mulher que o pessoal estava com a pedra na mão, enfim. Ou seja, era uma mulher que já tinha sido tocada por Jesus. A graça de Jesus já estava fazendo efeito nela. O poder da misericórdia de Jesus estava fazendo efeito nela. Jesus já tinha visitado o coração dela. Então ela chorava de emoção, de gratidão. Sabe quando você chora de gratidão?
Ela estava chorando de gratidão por essa oportunidade, cheia de esperança, por uma vida nova que ela encontrou em Jesus. Chorar os pecados e gratidão por essa vida nova. Existem duas pessoas que diferenciam na vida: aquela pessoa que tem gratidão, aquela pessoa que não tem gratidão. Ela estava lá, agradecida por essa vida nova. E aí, o que acontece aqui? Então ali banhava com as lágrimas, começou a banhar os pés, enxugava com os cabelos, cobriu de beijo, ungiu com perfume, enfim, com perfume, alabastro. Só o frasco era caríssimo. Só o frasco já era caríssimo, o recipiente. Imagina o perfume. O perfume. Olha que interessante, mas para ela isso era nada diante daquilo que ela encontrou em Jesus. Diante daquilo que ela encontrou em Jesus, essa renovação, esta vida nova que ela estava encontrando ali diante de Jesus. E olha que interessante, minha gente, olha que interessante, né? Ela ali toda despojada, entregando-se completamente na misericórdia, na graça de Deus, exagerada nos seus ritos. Ali de repente veio a reação do fariseu. O fariseu pensou, enquanto ela demonstrava aquele amor, ou seja, por causa da visita de Deus, ela estava acolhendo Jesus, ela estava acolhendo no seu coração a visita de Deus. E ao contrário desse fariseu, murmurando no seu coração, talvez ele não fosse mais o centro, e ele convidou Jesus. Ele não convidou Jesus por amor. Que coisa! Às vezes a gente quer que Jesus venha em nossa vida, mas que Ele não mude nada em nós. Ele não mude nada em nós. Quantas vezes comungamos, quantas vezes visitamos o sacrário, mas a gente não quer renunciar, a gente não quer mudar, quer continuar a mesma coisa. Continuamos a mesma coisa. Esse fariseu não convidou Jesus por amor, talvez convidou Jesus com interesse lá na frente de jogar um espinho, ou espetar Jesus de algum jeito. Era fariseu, então ele começou a pensar por dentro: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, saberia que tipo de mulher, pois é uma pecadora, né? Ou seja, o julgamento. Aí vem Jesus, ele disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Olha que coisa, fala, mestre, né? E contou uma história de um que devia 500 moedas, outro que devia 50, os dois não tinham que pagar, ninguém tem que pagar, mas representava ali os dois. Ela talvez fosse aquela que na parábola de Jesus devesse 500 moedas de prata, não tinha que pagar. Olha a história dela. Talvez ele devesse só 50 moedas, representando nessa parábola de Jesus. Os dois não podem, ninguém pode pagar. O pecado que a gente comete, ninguém é impagável diante de Deus. É impagável diante de Deus. Mas Jesus contou assim: olha, os dois não tinham que pagar, mas perdoou os dois. Quem ama mais? Aquele que perdoou mais. Ama mais aquele que perdoou mais. E aí vem a recíproca. Olha que interessante. Olha como Jesus ele vai mudar o jogo agora. Percebam como Jesus vai mudar o jogo agora. Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Fala, mestre. Fala, mestre, né? Fala, mestre. Agora Jesus pega esta mulher, ela que vai, olha a condição dela, quem era ela? Mas pelo aquilo que ela fez, pela atitude dela, ela se torna referência para o fariseu. Ela se torna referência para o fariseu. A mestra agora é ela. A referência que Jesus nos dá é ela agora. Olhe para ela. E Jesus olha para ela. Está vendo essa mulher, ô Simão? Pois é. Quando eu cheguei aqui, não é cultura. Cada pessoa, né, que recebe alguém na sua casa, não tem que oferecer um jarro de água, porque era pó, era deserto, enfim, a sujeira, os pés, enfim. Ou o próprio anfitrião
Ou alguém, servo, um empregado lá, ia oferecer para lavar as mãos e lavar os pés para entrar em casa. Você não fez isso. Você não fez isso por mim. E olha o que ela fez. Desde que cheguei, ela não se cansou de chorar em cima dos meus pés, e com as lágrimas, e com os cabelos enxugou meus pés. Ela fez, ela é a mestre, ela é a referência. Quando eu cheguei aqui, é costume dar o beijo, o ósculo da paz, shalom. Você não fez isso, você não me recebeu. Deus visitou o seu povo, lembra? Olha como é que a gente recebe as visitas, olha como é que a gente recebe a visita de Deus. Você não fez isso. Ela não se cansou de me beijar o tempo todo os meus pés. Quando eu cheguei aqui, é costume, fariseu, de colocar o óleo, porque é calor, é o sol escaldante, as pessoas andam, tem um cheirinho natural, né? Ou seja, não tem banheiro, não se tomava banho como a gente toma hoje. Então é costume, né, colocar o óleo sobre a barba de Arão, enfim, ou seja, o óleo, o perfume, para que todos possam estar ali numa convivência, numa refeição, num banquete, pelo menos não cheirando o calor do sol lá fora. Você não fez isso. Ela trouxe um frasco de alabastro, que no outro evangelho disse, por que não vende? Ela trouxe, derramou o perfume inteiro. Ela é referência, fariseu, de como é receber uma visita, de como é ser visitado por Deus e como a gente acolhe Deus nas suas visitas. Como Deus é acolhido. 3 coisas nos ensinam essa mulher. Vamos agora nas lições. 3 coisas nos ensina esta mulher. Primeiro, que ela foi e diante de Jesus, ela gastou tempo para estar ali. Como eu disse, as refeições, elas começavam no meio da tarde e até a noite. Ela estava ali, gastou tempo perto de Jesus. Gastou tempo para estar com Jesus. Hashtag, você já entendeu. Quanto tempo que a gente usa para estar com Jesus? Quanto tempo a gente usa na nossa oração diária? Quanto tempo que a gente usa no sacrário? Quanto tempo que a gente usa para estar perto de Jesus, para ouvi-lo, para escolher a melhor parte? A gente reclama que não tem tempo. Compara o tempo que você tem com Deus, para as coisas de Deus, e o tempo que você tem nas redes sociais, ou outras coisas, que para você acha que é prioridade. Ela gastou tempo com Jesus. Outra coisa que ela gastou com Jesus, está na cara. O que ela gastou com Jesus? O que ela gastou? Custava caro um frasco de alabastro. Custava caro aquele perfume. Custava caro, caríssimo. Ela gastou dinheiro com Jesus, seus recursos com Jesus. Isso nos questiona. O que a gente dá para Jesus? O que a gente devolve para fazer uma coisinha? Meu Deus do céu, lá fora gasta com bobagem. Gasta com bobagem, com supérfluo, com isso e aquilo. Não é capaz de oferecer quase nada para Jesus, não falando tudo, né? Quase nada para Jesus, quase nada para as coisas de Deus. Mas Deus é livre, já estou esperando o iPhone 18 sair. Eu já estou esperando o 18, não, o 17 nem saiu direito, já estou esperando o 18. Mas para Deus, o que a gente dá para Deus? Ela deu o seu melhor para Deus. Outra coisa, ela não teve vergonha de Jesus. Ela não teve vergonha de Jesus. Ela foi lá e enfrentou todo mundo. Estava lá. Não teve vergonha de Jesus, de honrar Jesus, de oferecer o seu melhor. Colocou em risco a sua imagem, enfim, foi lá para honrar Jesus, para agradecer a Jesus. Às vezes a gente pede uma coisinha
para alguém, para fazer pela igreja, por Jesus, pela obra, pelo rei. Ai, não posso. Um monte de desculpa. Um monte de desculpa para não fazer nada. Por Jesus, pela igreja, pelo reino, enfim. Ela enfrentou, não teve medo de fazer por Jesus, de estar com Jesus. Então, minha gente, olha quantas lições a gente vai aprendendo de um texto, como isso vai trazendo para a nossa vida. O tempo, o recurso, dar o nosso melhor para Deus. A gente dá refúgio para Deus. A gente dá refúgio para Deus. A gente tem vergonha das coisas de Deus. E aí, minha gente, para a gente sair um pouquinho desse contexto, vamos para a primeira leitura. Eu sei que o tempo já está, mas a gente vem aqui para aprofundar a palavra de Deus, sim ou não? Então vamos lá, primeira carta de Timóteo. Que lição bonita, isso aí, a carta é rapidinho. Timóteo era um jovem, e ele recebeu de Paulo a missão de conduzir uma comunidade de Éfeso, tornou bispo de Éfeso. Ele era jovem, ninguém dava crédito, você é jovem demais para ocupar esse cargo, ninguém dava crédito. E ali, e Timóteo, nessa insegurança, escreve para São Paulo, fica tranquilo que logo estarei aí. Nunca voltou a São Paulo, coitado, morreu antes. Então fica tranquilo, permaneça ali, fiel. Então Timóteo escreve uma carta. Essa carta que escreveu para Timóteo não está no Novo Testamento, mas uma carta que ele escreve reclamando. Timóteo escreve reclamando porque ninguém dá atenção para ele, porque isso e aquilo, porque ninguém dá crédito, porque ele é muito jovem, porque é criticado, e ele começa, isso porque tem uns outros escritos de São Paulo que vai falando, eu recebi a tua carta, aí o que faz São Paulo? Escreve para ele: caríssimo, ninguém te despreze por seres jovem, ninguém te despreze, levanta a cabeça, continue a tua missão. E aí que vem a lição para a nossa vida. Pelo contrário, sirva de exemplo para os outros, sirva de exemplo para os fiéis. 5 coisas. Quer ser exemplo? Faça assim com a pessoa que está ao seu lado, assim, faça assim, exatamente assim. 5 coisas, encosta assim na mãozinha dela, assim, encosta, que bonitinho, coisa linda, encosta, mas assim, você encostou, riu e hashtag coraçãozinho, não é isso não. 5 coisas para você ser exemplo na vida das pessoas. 5 coisas que São Paulo fala para Timóteo: seja exemplo na vida dos fiéis. 5 coisas, que é o critério para ver se a gente está sendo exemplo. Não é 1, 2, 3 a 2, não, eu sou 3, então não, 5, quer ser exemplo para alguém? 5 coisas. Primeiro, seja exemplo na palavra, naquilo que você abre a boca, na palavra que você fala, no que você fala, no conselho que você dá. Seja exemplo ali, naquilo que você fala. Ai, Frei, tem uma tesoura aí, vou cortar minha língua, porque o que até agora, pelo amor de Deus, é só fofoca, intriga, maledicência, então corta. Ser exemplo na palavra que você profere. Seja exemplo na tua palavra, no que você diz, como você aconselha. Primeira coisa. Segunda coisa, seja exemplo na palavra, na conduta, o comportamento. Como é que é o teu comportamento aqui, o teu comportamento em casa, o teu comportamento onde você está trabalhando? Seja exemplo na conduta, no teu comportamento. Seja exemplo, Timóteo, na caridade. Pensa nos outros, acolhe os outros, respeita os outros, ajuda os outros. Não seja egoísta, mas faça o bem, principalmente os mais necessitados. Fazer o bem. O que a gente está fazendo? Seja exemplo também na fé, o testemunho de fé, de autenticidade, de espiritualidade que você vive. Seja exemplo na fé. As pessoas têm que ver que você é uma pessoa de fé, hombridade. E por último, seja exemplo na pureza. Quando que São Paulo fala assim, as outras traduções, diz assim, seja exemplo na pureza, ou seja, na castidade. Seja exemplo na castidade, na pureza dos teus atos. Seja exemplo na pureza, na tua sexualidade, na tua afetividade. Conserva-te puro.
Então, palavra, conduta, caridade, fé e pureza. 5 coisas, Timóteo, para você ser exemplo na vida de alguém. Levanta o bracinho assim. Levanta o bracinho assim. Olha para a tua mãozinha. Eu vou nomear cada um deles. Palavra, conduta, caridade, fé, pureza. Palavra, conduta, caridade, fé e pureza. Hashtag, vira a mãozinha assim, como se fosse um espelho. Aí você já sabe aonde você está precisando trabalhar. E termina a palavra aí, com isso eu vou terminar, né? Hoje eu estou inspirado, gente, né? Com perseverança, põe essas coisas em prática, para que todos vejam o teu progresso. Ver o quê? O teu progresso. Você está progredindo? Você está progredindo? Olhar para frente. Progredir é olhar para frente, é ir para frente. Na fé, olhe para frente, vá para frente na fé. Senão você vai começar a ficar para trás. Senão você vai começar a ficar para trás. Que todos vejam o teu progresso. Termina dizendo assim, ó, cuida de ti mesmo. Diga para aquela pessoa do outro lado, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Mas cuidar da tua vida não é tipo assim, eu cuido da minha, eu cuido da tua e ninguém mais se importa com ninguém. Não é. Cuida primeiro da tua vida. Como diz aquela parábola, por que você adianta querer tirar o cisco do olho do teu irmão se não tem uma trave no teu? Cuida primeiro de você. Timóteo, cuida de você, do teu progresso, da tua vida espiritual, da tua conduta, caridade, fé, pureza. Cuida de você, potencializa isso dentro de você, para depois, assim, mostra-te perseverante. Cuida de você e daquilo que ensinas, mostra-te perseverante, assim te salvarás a ti mesmo, porque você está cuidando de você, da tua vida espiritual, emocional, mental, e depois você vai ter condições de cuidar daqueles que você pastoreia. Só que a gente perde tempo demais na vida alheia, na vida dos outros, não cuida da nossa vida espiritual. Quantos ensinamentos, minha gente. Amém? Posso parar por aqui ou continuo? Acho que ficou claro, né? Ficou claro, né? O Evangelho, Timóteo, né? Para que vejam, sejam exemplo para os fiéis. Palavra, conduta, caridade, fé, pureza. Vejam o teu progresso, progrida na fé. Diga para aquela pessoa, progrida na fé, cresça na fé, amadureça na fé, avance para as águas mais profundas da fé. Amém?